Fala, turminha do bem e autoentusiastas em geral, estamos aqui hoje em São Roque, a convite da Ford, para conhecer essa que está aqui do meu lado, que é a nova Maverick ano modelo 2025. As grandes mudanças desse ano modelo, na verdade, estão na parte estética e também grandes modificações na parte de conteúdo, seja de conforto, seja de conveniência. Então, um pouquinho disso tudo você acompanha comigo a partir de agora. E a nova Maverick, agora ano modelo 2025, talvez ela venha para cobrir uma lacuna que muitos dos consumidores, digamos assim, tinham uma certa reclamação da Maverick até o ano modelo 2024. Talvez a principal reclamação fosse a tela da central de infoentretenimento e, aliado a esse item, não dispor de vários dos recursos atuais e mais modernos de assistência ao motorista. Mas a gente começa fazendo essa apresentação pela parte externa. Então aqui a gente já consegue ver de imediato que a gente tem uma nova assinatura de faróis. Ou seja, a Ford altera esse desenho das luzes para dar uma nova identidade de iluminação, mas não fica só nisso. Por exemplo, a grade é totalmente nova. E além disso, tem uma questão bastante interessante. A Ford também anuncia o lançamento de outras duas versões, além dessa que está ao meu lado. Essa daqui é a Lariat Black. Por que Black? Porque todos os detalhes são escurecidos. Mas além dessa versão, haverá também a Maverick Tremor, que é totalmente vocacionada para o uso off-road, e também a ser lançado no segundo semestre a Maverick Hybrid, ou seja, com toda a questão de motor no conceito híbrido, ou seja, motor a combustão e motor elétrico. Então, nessas outras versões, a grade também é diferente. Então, essa é uma grade exclusiva da Lariat e, por exemplo, na Tremor temos um outro desenho de grade. Além das mudanças estéticas, a gente tem, como eu já comentei com vocês, as mudanças de conteúdo. Mas toda a questão relacionada ao conjunto mecânico permanece o mesmo que a gente já tinha na Maverick até o ano modelo 2024. Então a gente continua com o motor 2.0 de 4 cilindros, turbo carregado, apenas a gasolina, entrega até 253 cavalos de potência. E esse motor está acoplado a um câmbio de 8 marchas. E além disso a gente tem, nesse conjunto da Maverick, tração 4x4 do tipo all-wheel drive sob demanda, ou seja, é aquela tração 4x4 que o carro, quando sente a necessidade de, ele entrega a tração nos dois eixos. Então esse conjunto mecânico permanece o mesmo do que a gente já tinha na Maverick até o ano modelo 2024. Em termos de dimensões, a Maverick praticamente não teve alterações. A gente continua aí na faixa dos 5 metros de comprimento, para ser exato, 5 metros e 9 centímetros. Continua sendo uma picape bastante larga. A gente chega a 2 metros e 12 de largura com os retrovisores. A gente tem 3 metros e 7 centímetros de entre-eixos. Todas essas dimensões colocam a Maverick numa categoria de picape intermediária, mas ela é um pouco menor do que as médias, como por exemplo a sua irmã Ford Ranger. Mas ela se encaixa muito bem num segmento de mercado onde a gente já tem, por exemplo, a Rampage, que talvez essa picape da Ram seja a grande concorrente que a Maverick terá que enfrentar no nosso mercado. São portes bastante semelhantes e a gente vai perceber claramente algumas vantagens na Rampage e várias outras vantagens que a gente pode encontrar aqui na Maverick.
A Maverick é uma picape, então a traseira é uma parte bastante importante para a gente comentar com vocês. Ela ganhou algumas novidades também. Além de um design um pouco diferente, agora ela já vem preparada com engate e inclusive com tomada elétrica, mas importante frisar que essa tomada elétrica não está no padrão brasileiro. Ou seja, para você acoplar a carretinha que porventura você já tem aí, vai precisar de um adaptador. E aqui na caçamba, a gente tem uma capacidade total de 618 quilos de carga em 943 litros de volume aqui da caçamba. A tampa não ganhou uma assistência de abertura, mas a caçamba ganhou um protetor, além da capota marítima, que a partir de agora é de série. Vem conhecer comigo ela lá por dentro. E agora a bordo da nova Maverick. E já vou ligar porque a grande novidade da parte interna são as duas telas. A gente tem agora uma tela de 13,2 polegadas na central de infoentretenimento e uma tela de 8 polegadas para o painel de instrumentos. O grafismo está muito bacana no painel de instrumentos e a gente percebe que essa tela talvez tire a grande reclamação que muita gente tinha com relação à Maverick até o ano modelo 2024, que era uma tela pequena da central de infoentretenimento. Com essa nova configuração, a gente tem todo o ajuste do sistema de climatização do carro aqui na parte inferior da tela. E todo o restante a gente utiliza a parte principal da tela. O sistema agora é o Sync 4, que é um sistema consagrado e conhecido da Ford. A gente tem o controle da caixa de câmbio através de um seletor rotativo com uma opção de a gente acionar o low, que não é uma reduzida com aquele conceito de off-road, que claro, também pode ser pensado para isso. Mas na verdade é a gente indicar para o carro que a gente quer trabalhar em marchas menores e portanto rotação do motor mais elevado. O volante, além de ter ajuste de altura e profundidade, também tem todos os controles onde eu consigo operar as informações do painel de instrumentos. Direção elétrica, que é importante sempre ressaltar, e tem uma outra grande novidade no carro, que é o que está bem aqui em cima de mim. Agora ele vem com teto solar. Entenda que não é um teto panorâmico, é um teto solar. A cortina com acionamento manual e o comando de abertura do teto aqui na parte superior do teto também do carro. E assim, além de todas essas modificações da parte visível, né, de infoentretenimento, a nova Maverick, no modelo 2025, ganhou também vários assistentes. E são vários mesmo. Então eu vou destacar os principais. Temos agora, sempre com acionamento aqui no volante, centralização e permanência na faixa de rolamento, ou seja, ele não é só um alerta, ele corrige, te mantém na faixa e te mantém centralizado. Além disso, a gente tem também o que comumente é chamado de ACC, o Adaptive Cruise Control, que é o piloto automático adaptativo que permite você, estando numa rodovia, por exemplo, você programa para 100 km por hora, se o carro à sua frente diminui para 80 km por hora, ele acompanha esse ritmo, o carro da sua frente, ele sai da frente e ele retoma os 100 km por hora. Esses dois assistentes são muito bem-vindos, porque dá uma outra qualidade de condução no sentido de você ter os assistentes, principalmente para quem gosta muito. Mas são muitos outros. A gente ganhou agora câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, sensor de estacionamento dianteiro, aviso de ponto cego e vários outros assistentes que na matéria escrita você consegue saber com mais precisão. Assim, o que dá para a gente comentar sobre essas mudanças é que a nova Maverick agora eleva o patamar para concorrer com outros produtos no mercado, trazendo uma boa gama de assistentes, de conteúdos de conveniência e conforto. E agora, vem comigo, dá uma voltinha no carro, a gente vai fazer um test drive e ali no test drive eu te conto um pouco do que eu acho enquanto dirijo.
Bom, pessoal, então depois da apresentação, agora é hora de sentar aqui no banco do motorista e ter as primeiras impressões ao dirigir, então, a Ford Maverick nessa versão Lariat Black. Bom, a gente já começou, na verdade, um pouquinho antes. Eu já rodei, nesse momento que eu gravo com vocês agora, um pouco mais, quase 43 quilômetros, na verdade. Saímos de São Paulo em direção a São Roque. Mas essa primeira impressão a bordo da Maverick é bastante positiva. O conjunto mecânico, como já foi comentado com vocês na apresentação do carro, ele permanece o mesmo, né? Então, o desempenho desse motor 2.0, o EcoBooster, de 253 cavalos, é bastante legal. Ou seja, a gente tem um bom poder de aceleração, em trechos de subida ele continua tendo ótimo desempenho, já que acoplado ao câmbio de 8 marchas, né, você acaba tendo um escalonamento bem interessante, no sentido de aproveitar todos os 38,7 kgf de torque que a gente tem disponível nesse motor, sendo que o torque máximo aparece aí na faixa dos 3.000 RPM, mas é bastante interessante saber que já de muito baixa rotação, a partir dos 2.000 RPM, basicamente você já tem quase sempre o torque máximo, né? Então é um desempenho que agrada bastante. Nessa primeira etapa desse test drive, para a gente conhecer em situação de rodovia a Maverick Lariat, eu foquei bastante nos assistentes, que na verdade, como vocês também viram na apresentação, é um dos pontos fortes dessa nova Maverick a partir do ano modelo 2025. Os principais que eu vou focar aqui a avaliação acaba sendo mesmo o ACC, né, o Adaptive Cruise Control, que funcionou muito bem. Ele é do tipo Stop and Go, então ele vai copiando muito bem a velocidade do carro à sua frente. Está muito bem calibrado, funcionou extremamente a contento. Inclusive gostei das opções da calibração de distância do carro à frente. E o outro assistente que eu vim testando bastante é o sistema de alerta e manutenção na faixa de rolamento e também centralização na faixa. Ele funcionou muito bem, achei um pouco intrusivo, mas nada exagerado, nada que não se acostume muito facilmente. Quando a gente faz esse comentário, é muito mais na intensidade, ou seja, o quanto o carro acaba querendo ele corrigir ao invés de aceitar o seu comando. O sistema, que a gente também pode acionar a partir do volante, ele acaba tendo algumas características de algumas situações que eu achei bastante interessante. Por exemplo, ele funcionou muito bem dando um alerta quando a gente passou por uma cabine de pedágio, que é um momento que o carro percebe que ele não consegue fazer mais a leitura, e ele te avisa isso de uma forma muito rápida. E além do alerta, assim que a situação se restabelece, ou seja, passei a cabine de comando e voltei a ter as faixas de a cabine de pedágio, desculpa, e eu volto a ter as faixas de rolamento, ele volta a atuar de forma automática. É uma pena não ter nessa versão o comando do câmbio através das borboletas, das aletas, do pedal shift, porque como o carro tem bastante desempenho, bastante potência, seria mais agradável dirigir, principalmente para quem é autoentusiasta. Mas tem a possibilidade de você comandar um pouco mais o carro através de duas formas. No seletor de marchas, que é um seletor do tipo rotativo, a gente tem um botão para trabalhar em forma reduzida. Não é o conceito de reduzida para uso off-road, embora também se aplique mas é um comando que você dá para o carro
e ele passa a trabalhar com câmbio com as marchas mais reduzidas, ou seja, ele troca as marchas em regime de rotações do motor mais elevados e também permite você ter um efeito maior de freio motor, por exemplo. E além disso, como esse carro é dotado de modos de condução, que a gente também pode ativar e controlar pelo volante, você pode escolher também o modo esportivo, que também é uma das novidades do ano modelo 2025. Então, dessa forma, você tem duas opções que podem estar combinadas ou não para ter um melhor controle ou definir de uma forma diferente a forma como ele faz a troca de marchas, né? Deixando você ter essa possibilidade de escolher. O restante do comportamento dinâmico, por exemplo, agora a gente já teve a possibilidade de fazer algumas curvas e você percebe que o carro, principalmente quando você lembra que é uma picape, que tem seus 1.759 quilos de peso em ordem de marcha, um carro com mais de 5 metros de comprimento, considerando os espelhos retrovisores, mais de 2 metros. Então é um carro de um porte um pouco mais avantajado, o que normalmente acaba interferindo, né, como a gente bem sabe, no comportamento dinâmico do carro. E aqui é bastante agradável, né? Lembrando e reforçando que no caso dessa versão, que é a Lariat, a suspensão tem uma altura em relação ao solo menor do que a Tremor, que é voltada para o uso off-road. E aqui ela é vocacionada mais para o uso urbano, rodoviário, embora, como a gente está falando de um carro com tração nas 4 rodas, aqui no caso é do tipo AWD, né, All Wheel Drive, que funciona sob demanda, ou seja, o carro quando percebe que há necessidade, ele atua com tração nas 4 rodas. Então, considerando todo esse conjunto, e justamente aqui agora a gente está num trechinho um bocado mais sinuoso, e também, claro, né, um pouco mais divertido, a gente percebe que ele tem um comportamento dinâmico bem neutro, de novo, né, quando você compara com outras picapes. Muito disso também por ser um carro construído através de monobloco, com suspensão independente. Então tudo isso deixa a Maverick com um comportamento dinâmico bem agradável, né? Você basicamente acaba até esquecendo que você está numa picape, principalmente para quem, assim como eu, está acostumado a andar nas picapes de maior porte, nas médias, picapes que são construídas com chassi e carroceria, um pouco mais pesadas também, muitas das vezes com construção da suspensão traseira baseado em eixo rígido, às vezes, na imensa maioria dos casos, inclusive com molas semi-elípticas, né? Eu estou fazendo até uma descrição aqui como se fosse uma comparação com uma Ranger, por exemplo. A gente sabe que existem outras picapes do mercado. Basicamente aqui a gente está falando da Rampage, talvez a gente possa também levar isso para Fiat Toro, que são carros que também têm bastante aceitação no mercado. E claramente a Maverick aqui mira diretamente na Rampage para disputar esses clientes que gostam desse tipo de produto. E o conjunto que a gente vê aqui acaba sendo mesmo bastante agradável, né? Na condução. Então a gente teve uma primeira etapa basicamente toda rodoviária, saindo de São Paulo, e agora num trechinho mais sinuoso aqui já nos arredores de São Roque, aonde dá para sentir tudo isso de uma forma mais clara e evidente. Então, de fato,
a Maverick nesse quesito do comportamento dinâmico é exemplar mesmo, é bem gostosa de guiar. Ainda falando de comportamento dinâmico, depois de uma breve interrupção, eu aproveitei um trechinho sinuoso aqui, a gente andou um pouquinho mais rápido do que seria normal, digamos assim. E de novo a Maverick comprova essa qualidade, essa característica que ela tem de ser um carro com uma dinâmica muito agradável. E aqui, além de a gente conseguir uma boa posição de dirigir, já que a gente tem ajuste elétrico para o banco do motorista, ajuste no volante de altura e profundidade, que aliado a um sistema de direção com assistência elétrica bem calibrado, então você sempre sente um peso bastante adequado no volante, além de, pelas características do carro, ele contornar bem curvas, e onde você aponta ele vai, embora a gente aqui não está falando nada de limite, né? Mas você aponta, ele contorna bem, enfim, ele traz uma segurança nesse comportamento de volante, e que finalmente, somado a uma boa modulação do pedal de freio com ótima resposta, é uma picape que acaba te empolgando nessa situação de trecho sinuoso, né? Ela passa muita segurança. Nesse trechinho sinuoso, eu acabei na maior parte dele usando o modo de condução na opção esportiva. Então isso também trouxe uma resposta de acelerador e câmbio que você tem bastante resposta do carro, né, aos comandos que você dá de acelerador. E num outro trecho eu acabei conduzindo no modo normal, que também me agradou bastante. É claro que ele perde um bocado da resposta um pouco mais visceral do comando do acelerador, mas ainda assim é bem agradável. Percorrendo agora um trecho urbano, onde a gente já encontra um asfalto, digamos, um pouco pior, lombadas, um pouco de buracos, um asfalto mais irregular. Aí a gente consegue ver também um bom trabalho de suspensão, seja dianteira, seja traseira, deixando o comportamento do carro bastante neutro. O fato é que a suspensão, embora a gente esteja falando de uma picape, principalmente a suspensão traseira, ela não faz você lembrar que você está numa picape. Ela tem um comportamento bastante macio e que não transmite muito a irregularidade do piso para dentro da cabine. Até agora, e eu imagino que também não vai acontecer, não apresentou aquela característica muito comum nas picapes de médio porte, que é você ter uma traseira que, na irregularidade do piso, ela tende a dar uma quicada, e às vezes tem até um comportamento que tira o carro um pouco da trajetória, né, que é aquele movimento de suspensão. Então, às vezes, nesse movimento, o carro, numa curva com o piso irregular, ele acaba tendo uma tendência a dar uma oscilada de traseira, e aqui a gente não percebe isso. E tampouco tem aquele comportamento típico de picape, né? Que nas picapes médias é muito comum você ter uma suspensão, por exemplo, independente na dianteira e com eixo rígido na traseira. Então a dianteira conversa com o piso de um jeito, a traseira de outra forma. Então você acaba percebendo claramente uma diferença entre dianteira e traseira, e muitas vezes bastante acentuada. Não é o caso aqui da Maverick, é muito longe disso. Estamos aqui já no trechinho final dessa primeira oportunidade de conduzir a Maverick na versão Lariat Black. Uma visão resumida e geral do que foi esse primeiro momento de test drive. De fato, a Maverick se mostrou um carro bastante agradável em todas as situações que a gente enfrentou agora. A gente passou, acho que agora um trechinho aqui atrás de uns 100 metros, se tanto,
de uma estrada que estava sem asfalto, então tinha ali bastante irregularidade no piso. E de novo ela se comportou bastante bem, mesmo nesse piso bastante ruim, né? Porque era um trecho não asfaltado e bem judiado. Talvez a única coisa que para mim não agradou em 100%, a posição de dirigir achei um pouco elevada, mesmo com o banco todo no nível mais baixo aqui. Para mim, para o meu caso, eu ainda achei um pouco elevado, mas isso também acontece várias vezes com vários carros, quer dizer, é uma característica de gosto pessoal. E um pouquinho além do que seria esperado de nível de ruído de vento quando a gente andou um pouco mais rápido na rodovia. Ou seja, é um carro que agradou imensamente. De certa forma até como era esperado, né? A gente já conhecia esse produto. As grandes novidades estão mais relacionadas a conteúdo e novas versões. Digamos que a Maverick entra agora, a partir desse ano, modelo 2025, com atributos para deixar o carro ainda mais interessante e ainda mais desejável. Uma picape que ao conduzir te faz esquecer que você está numa picape, bastante agradável, com ótimo nível de conforto, conteúdo, itens de segurança, enfim, um produto bastante legal, bastante interessante. Bom, chegamos aqui no nosso destino, estamos em São Roque, depois de rodar 78,7 quilômetros, com o consumo de 9,2 km por litro. Lembrando que a gente fez trânsito pesado em São Paulo, depois um trecho de rodovia que deve ter dado aí seus 50 quilômetros, depois um trechinho sinuoso em rodovia, mas um trechinho sinuoso com subidas e descidas, e por fim um trecho urbano em São Roque, para depois chegarmos aqui no nosso destino. Então esse consumo me pareceu bastante ok, dentro da expectativa e até encaixando muito bem nos números divulgados pela Ford. Considerando ainda que durante o percurso eu vim acompanhando, a gente chegou a quase 11 km por litro no final do trecho rodoviário, acho que foi 10,8 o valor exato. Então, em termos de consumo, considerando o peso do carro e todas as características, me pareceu bastante ok. Se tinha algo que antes, para quem é, como eu, entusiasta no off-road, incomodava na Ford Maverick, é que ela não tinha exatamente os melhores atributos por fora de estrada. Mas isso, talvez escutando o mercado, a Ford meio que resolve com essa versão específica para o uso fora de estrada da nova Maverick. E aqui o que acontece? Você começa com modificação na suspensão. Ele ganha novas molas, amortecedores e barra estabilizadora. Com isso você faz uma elevação do carro, fazendo com que o ângulo de entrada aumente mais de 10 graus, passando agora para aproximadamente 31 graus. O ângulo central passa a ser de 20 graus e o ângulo de saída de 21 graus. E isso a gente consegue basicamente porque levantou a suspensão do carro. E agora o vão livre passa a ser de 226 milímetros, que dá 22 milímetros a mais do que a versão Lariat, que é a versão, digamos assim, pensada para o uso urbano. Mas não é só isso não. Além disso, a gente ganha novos pneus na medida 235/65 no aro 17, com vocação para utilização fora de estrada. A gente ganha também bloqueio com acionamento eletrônico do diferencial traseiro. Temos também ainda, para melhorar todo o seu controle com relação à utilização da Maverick em situação off-road. Você ganha um painel de informações off-road que aparece no painel de instrumentos. Você ganha um botão que é o que aciona e bloqueia a tração 4x4, já que ela pode ser sob demanda, ou acionando esse botão, você garante tração 4x4 durante todo o tempo. Então, com isso, a gente ganha uma versão da Maverick que agora sim é bem vocacionada e apta para o uso fora de estrada.
Bom, pessoal, depois a gente passar um pouco pela apresentação do produto, vocês conheceram a parte externa, falamos um pouco do interior, vocês tiveram todos os comentários e a experiência que a gente teve durante o test drive. Então é hora meio que de a gente encerrar o vídeo, mas uma coisa muito importante eu ainda não comentei, que é o preço. A nova Maverick 2025, nessa versão que é a Lariat Black, por R$ 219.900. Além dela, a gente tem também já apresentada a Maverick Tremor, vocacionada para o uso off-road. E a Tremor vai ser oferecida no mercado por R$ 239.900. E assim eu encerro o vídeo, agradeço você ter assistido, espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima.